de começar primeiro. Alguém já está com a apresentação engatilhada aí para começar? Eu estou. Luiz, aqui. Posso começar, então? Pode. Tá. Eu vou compartilhar a tela. Uhum. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Estamos. Bom, boa tarde para vocês todos e todas. Eu sou Luiz Sandes, eu sou doutorando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente, eu fiz meu mestrado em Sociologia na PUC de São Paulo e sob a orientação do Guilherme Gomes Júnior. E eu explico isso porque eu vou apresentar aqui um trabalho decorrente do meu mestrado. Eu vou falar especificamente sobre a formação artística dos poetas do concretismo paulista. Primeiro, eu tento apresentar, em linhas gerais, o que eu estou entendendo por concretismo paulista, porque eu não entendo separadamente a poesia das artes visuais. Eu entendi no meu mestrado como um grupo, segundo alguns critérios, principalmente de relações entre os indivíduos, entre os atores, relações sociais, de amizade, relações profissionais, e também de participação nas mesmas exposições. Vocês vão ver, teve algumas poucas nesse sentido. E segundo esses critérios, pegando esses critérios, e quem estava propondo com essas ideias concretistas, a gente vê que o grupo aconteceu enquanto grupo, enquanto movimento, entre 52 e 59. Depois disso, eu acho que permanece como estilo, mais como estilo que como movimento. Estilo individual, quero dizer. E aqui eu vou, como meu mestrado foi em Sociologia, meu interesse, meu enfoque é o ponto de vista social. Eu não vou abordar aqui a formação literária, as fontes literárias dos poetas. E a minha perspectiva é de integração entre as artes. E não só entre essas duas artes. Como vocês vão ver, também algumas outras iniciativas em outros campos, como design gráfico, paisagismo até, eram importantes para o concretismo. Então, como essa ligação entre as artes é indissociável, eu abordo o grupo de poetas e artistas visuais como um todo aqui. A lista é essa, não é o interesse lê-la em voz alta aqui inteira, mas a gente foca em alguns exemplos. O artista que é considerado líder, que era o Waldemar Cordeiro, a única mulher, Judith Lawande, um artista muito importante, Luiz Sassilotto. E aqui do lado direito a gente tem os três poetas que formaram o trio Neugandres, que são o trio inicial da revista Livro, e eles, sendo que o Augusto de Campos é o mais jovem de todos os 15, a maioria nasce nos anos 20, ele nasce em 31, e esse trio vai, enfim, já recupero o que eu ia falar. Aqui a gente tem uma imagem de 4 desses artistas, o Charrue, Ladislau Feyer e o Cordeiro, em 52, e em 52 também essa foto do trio de poetas. É importante dizer, era isso que eu ia pontuar, é importante dizer que eles só vão se tornar poetas concretos a partir de 55, na segunda edição da revista Livro Neugandres. Até então, eles exploravam a poesia, mas não nesse sentido. E eles conhecem os artistas, principalmente o Cordeiro, eles vão conhecer em 52. E vão se aproximar, enfim, de outros artistas concretistas também. Em 55, eles definitivamente entram na poesia concreta. Tentando pincelar rapidamente as características do movimento concretista paulista, a gente vê que era um movimento atrelado ao projeto moderno, que ambicionava excluir a representação e colocando no lugar disso a abstração geométrica,
além de tentar também eliminar a subjetividade da arte. E, mais especificamente na poesia, tinha o projeto Verbívoco Visual, que almejava explorar os elementos verbais, sonoros e visuais da poesia. Aqui a gente tem uma das obras do Waldemar Cordeiro, um cartaz do Alexandre Wohner para a terceira Bienal, e a gente vê essa progressão das formas geométricas. E, por fim, um poema do Augusto de Campos, dos anos 50. Só para situar um pouco. Eu não vou ser o mais breve possível nisso, sobre as ferramentas que eu que eu usei durante o mestrado. A principal é o método da biografia coletiva desse historiador, que é um método importante, útil para analisar relações internas de um grupo. E com ele também é possível fazer sociologia no passado. Além disso, eu me valio desses conceitos de campo e geração, que são de sociólogos. A biografia coletiva que eu obtive, ela era maior que isso, era o principal capítulo da minha dissertação, e ela elenca redutos, tópicos transversais ao grupo. E aqui eu fiz um resumo, condensei, e a gente tem esses elementos. Na formação, nos redutos de formação artística, a gente tem pelo menos essas duas escolas, o IAC, que era a Escola de Desenho Industrial do MASP, que funcionou só por 2 anos. E antes de continuar, é importante dizer que não estou querendo dizer que os poetas tenham frequentado o IAC, por exemplo, ou não como alunos, eles não foram alunos matriculados, mas que eu quero dizer que esse ambiente, esses lugares que eventualmente eles frequentavam ou estavam em contato com esses outros artistas que estavam frequentando e estavam tomando informações e se atualizando a partir desses locais, que esse era o cenário, isso que eu quero dizer. Que em alguns lugares eles estavam, sim, atuando mais consistentemente. E também a Escola Superior da Forma, em UME, que foi frequentada pelo Décio Pinhatari numa visita. E ela era importante porque, apesar de não ser em São Paulo, importante porque influenciava no ideal de integração entre arte e indústria para esse movimento. E continuando os redutos artísticos, né, a gente tem esses 3 museus que foram fundamentais para os 3 criados nos anos 40, eles foram fundamentais para arejar as artes no Brasil. O MASP, o MAN, e a Seção de Arte da Biblioteca Municipal de São Paulo, que hoje é a Sala Sérgio Millier da Biblioteca Mário de Andrade, que foi o local onde os concretistas se reuniram e escreveram o Manifesto Ruptura. Os móveis modernos, a gente tem a iniciativa Unilabor, do Geraldo de Barros, Jardins de Vanguarda era o escritório de paisagismo do Waldemar Cordeiro, e, mais diretamente sobre os poetas, a gente tem os redutos poêmios, que eles frequentavam na cidade, que eu já vou abordar melhor, assim como o Ateliê Livre do Brás. As exposições as bienais, a gente teve a primeira exposição inaugural do Movimento Concreto, que foi a Ruptura, em 52, no MAN, e sem participação dos poetas, mas a Exposição Nacional de Arte Concreta, que foi para o Rio em 57, ela contou com a participação dos poetas, e não só contou, como poesia e as artes visuais foram colocadas lado a lado, literalmente lado a lado. E também a gente tem as bienais, que foram importantes. Como um curador falou, a Bienal, naquela década, era um sol que resplandecia a cada 2 anos. Era de extrema importância para o meio artístico. E sobre as profissões, eu vou pontuar um pouco logo mais. Especificamente sobre a formação dos poetas, uma pesquisa que eu fiz, adicional, eu trago alguns elementos. As livrarias, mas que a gente entende que no século XX era um ponto importante para a formação dos literatos, e
Mas eu não consegui encontrar nenhuma informação específica sobre alguma livraria. Não sei dizer qual livraria ou quais livrarias eram frequentadas pelos poetas concretos. O Largo de São Francisco, que é onde eles se formam, não que isso diretamente tenha uma contribuição para a formação artística deles, mas é dali que eles saem. E, na verdade, os irmãos Campos vão conhecer o Décio no IAL, segundo Augusto, em 52, não, 51, se não me engano. Me foge a data agora. No IAL, Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui no centro de São Paulo. E eles vão participar, vão se envolver no clube de poesia, clube da poesia, que, não obstante ser mais ligado à geração de 45, que era um viés conservador, artístico, eles conseguiram criar algum espaço lá e conseguiram, inclusive, participar de publicar livros pela editora da casa. E, por fim, a Escola Livre de Música da Sociedade Pro Arte, que foi fundada pelo Roy Reuter em 52, e eles participam desde 54, não necessariamente como alunos matriculados, mas como ouvintes de palestras. E esse elemento, eu acho que de todos desse slide aqui, é o mais fundamental, porque pela ligação que tem com a poesia, da poesia concreta com a música de vanguarda, com a teoria musical, com a música de vanguarda. Então, acho não, pelos relatos dos próprios poetas, essa escola livre proporcionou conhecimentos e contatos muito importantes para o desenvolvimento da poesia concreta e também tinha uma ligação forte com os artistas. Alguns artistas que frequentavam esse lugar eram o Samson Flexor, o Luiz Saciloto, o Valdemar Cordeiro, Maurício Nogueira Lima, Willis de Castro e Hércules Barsotti, sendo que muitos deles eram concretistas. Continuando sobre os redutos boêmios agora, eram locais importantes, eram locais variados. Fosse essa cantina 13 de Maio, no Bexiga, o Clubinho dos Artistas, entre outros bares no centro. E eram importantes para isso, para socializar, para extravasar e discutir arte. Tem esse depoimento sobre o Clubinho dos Artistas, do Fiaming, que foi a Universidade da Arte para ele, que, se não me engano, ele veio da publicidade. Aqui, resumindo essa citação do Maurício Nogueira Lima, ele, Mário Schemberg, Cordeiro, Augusto Campos, Décio Piantari e Volpe se reuniam nessa cantina e enchiam a cara. E essas discussões eram muito vivas, saíam brigas, mas no fim, todos saíam abraçados e tudo ficava bem. Acho importante olhar para esses locais, e eu acho que isso, retomando, trazendo um ponto importante, esses locais eram muito... Num artigo que eu escrevi, eu sustento que a formação não formal, ou seja, a formação que esses artistas obtiveram na boemia, em museus, em outros lugares, era mais importante do que eles receberam em escolas de arte, por exemplo. Porque nessas escolas de arte não se estava produzindo ou ensinando uma arte assemelhada ou que estivesse abrindo portas para eles desenvolverem a arte inovadora que eles desenvolveram. E sobre o Ateliê Livre do Brás, a gente sabe, eu encontrei pelo menos pouquíssima coisa. Ele foi fundado em 58 pelo Fiaming, pelo Cordeiro, pelo Feyer, pelo Nogueira Lima e pelo Pinhatari. E era na Rua Costa Valente, basicamente isso que a gente sabe. E um dos artistas relata que, o Fiaming relata que ele saiu de lá para a cantina 13 de Maio. Que, brevemente... Luiz, só um minuto, a gente precisa também concluir que são 15 minutinhos só, né? Eu já passei do tempo? Já está quase passando já. Na verdade, já passou. Se puder concluir, para dar tempo para o... Tá bom. Desculpa, eu não controlei o tempo. Eu esqueci de ligar meu timer, desculpe.
só para concluir. Aqui, só passando as imagens e por fim, a questão das ocupações dos artistas. Aqui é um condensado do que eles estavam trabalhando nos anos 50, e a gente vê que tem essa gama diversificada, sendo que os poetas tinham diversificada, mas indicando geralmente classe média, classe baixa, com a diferença dos poetas que estavam numa tendência para cima. E o que eu quero pontuar para terminar é que não importava a origem social desses artistas, tanto para os poetas como para os artistas visuais, a arte concreta é um projeto artístico, não era um projeto amador, era um projeto fundamental, e mesmo que fosse a arte não fosse uma fonte de renda para eles, por exemplo. Eles eram artistas, mas tinham que ter outras profissões para ter seu meio de vida, né, o seu sustento. Então, é isso. Essas são as minhas referências. Peço desculpa por ter excedido o tempo. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu peço desculpa a todos e todas pelo ocorrido do meu atraso aqui, que eu me perdi aqui com os links. Mas a gente pode continuar aqui, então, que seria... O Luiz já foi, pode ser a Marina agora. Quem está com o projeto engatilhado aí para começar? Marina? Quem? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria Adelaide. Boa tarde, Marina. Eu posso falar agora, pode? Seu nome está ok, obrigada. Valdecir, eu cheguei a mandar para você. Se abrir, tudo bem. Se não abrir, também não tem problema. Sim, já eu vou preparei. compartilhar. Obrigada, Valdecir. Pode deixar na primeira página mesmo. Não sei se eu vou entrar muito no... só para situar um pouco a conversa, né? Boa tarde para todo mundo. Eu preparei alguma coisa, assim, alguma fala. Tá bem no estilo de processo ainda. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa da minha tese, que está em andamento. Então, vou mesmo aproveitar esse momento para colocar o que eu venho pesquisando, o que eu venho pensando. Eventualmente, se alguém tiver alguma contribuição, quiser fazer algum comentário, eu vou ficar muito contente, porque a gente, né, pesquisa poesia visual, poesia concreta, sabe da nossa solidão, às vezes, de interlocução e tal. Então, eu vou realmente aproveitar esse momento para apresentar assim, o que eu venho levantando, o que eu venho pensando. Todo mundo é convidado a comentar, caso queira. Bom, eu intitulei Além de Neugandes, né, pensando um pouco no movimento da poesia concreta fora do Brasil, né, no Brasil e fora dele, porque na minha pesquisa de doutorado eu venho estudando as antologias da poesia concreta, as brasileiras e as internacionais, e especialmente as antologias alemãs. Deixa eu só olhar meu tempo aqui, vou contar 3:10. Pode ser, Maria Adelaide? Pode. E, bom, e aí eu venho percebendo algumas coisas, né? Uma delas até foi interessante que o Luiz comentou, né? Essa questão do trio Neugandes, né? Da gente pensar da formação do grupo no começo dos anos 50, e eles, né, a princípio serem mesmo um trio, mas depois eles ganharem o movimento, né, o grupo Neugandes, e se ganhar a participação de outros poetas, Edgar Braga, Pedro Xisto, Juscelino Grunewald, logo no começo né, quando sai a Neugandes 2 mesmo, que aí existe essa confluência com e tal, e esse corpo da poesia concreta, né, começa a se espalhar, tanto lá na Alemanha, quanto em outro... Ronaldo Zeredo também, obrigado, verdade, sem dúvida. Enfim, e aí a gente começa a ver que na verdade, assim, né, o que eu até agora eu tenho visto, nesse começo
do movimento, que é um momento mais difícil no Brasil, né, em questão de recepção, existem mais publicações dos poetas concretos do Grupo Noigandres mesmo, né, todo esse pessoal, fora do Brasil do que dentro. E aí, enquanto eu estou fazendo essa pesquisa e tudo mais, eu fiquei pensando assim, gente, mas será que realmente é necessário isso, né? Porque o que eu tenho feito não é só uma pesquisa historiográfica do que é o movimento, do que é o Grupo Noigandres, né? Do que foi, do que é o movimento da poesia concreta, como ele se expandiu na ideia da poesia visual, etc, etc, e depois nas outras artes, enfim, mas essa ideia de como que ele foi pensado nesse começo e como que essa recepção, essa parca recepção, ou essa recepção problemática desde o princípio, deixa comprometida a teoria que a gente usa até hoje, ou entende até hoje. Porque os comentadores e os antologistas, no que eu tenho visto, né, com exceção do João Bandeira, porque a gente tem 2 antologias apenas da poesia concreta fora do movimento, feitas de fora do movimento, né? Não por amigos, não por participantes, mas pessoas que estudavam ou se interessavam pela poesia concreta. Eu sempre confundo o nome deles, porque eu só trabalho com sobrenomes, mas é da Yuma e do Danilo Dantas, perdão, tá até aqui, mas enfim, é que eu confundo mesmo. E essa do João Bandeira com a... que também me falta o nome, perdão, gente. Depois eu coloco. Lenora de Barros. A Lenora, obrigada, Anderson. Enfim, e aí a gente consegue ver nesses textos, porque eu estou analisando eles qualitativamente, né? Porque são apenas 2 em português que a gente pode contar, pensando na poesia concreta em si, e não na poesia visual, tá, gente? O meu recorte é esse mesmo. Que existe uma reprodução daquilo que foi comentado nos anos posteriores, né, dos textos, então, já tinham saído o plano piloto, existem esses ensaios em jornais, em revistas, dos poetas concretos e do movimento do Grupo Noigandres no geral, assim, né, porque não só o trio era crítico ou tradutor, mas os outros poetas também eram, né, coisa que também não se comenta muito. Perdão, até perdi. Muita paixão na fala, né? Mas, enfim, essa questão, então, desses textos dos comentadores serem problemáticos quando vai ser remontada essa história da poesia concreta. Em 82, que é quando saiu esse livro aqui, que, né, com super teor didático e tal, até, assim, muito importante, né? Foi um texto muito importante, inclusive até estava lendo uma pesquisa recente sobre antologias falando disso, que esse texto foi o texto que apareceu nos manuais didáticos. Ele é o texto primeiro a ser citado, né? Então, quando entra a poesia concreta nos manuais didáticos, ela vem a partir desse texto, que, querendo ou não, é um texto cheio de problemas do ponto de vista analítico, né? No meu entendimento até então, porque não foi nos textos base, talvez propriamente, ou porque leu muitos comentários que estavam muito enviesados, né, dessa recepção complicada da poesia concreta. Por enquanto, a hipótese que eu venho levantando, não sei, né? Ainda me interessa muito também saber a opinião de todo mundo, etc. Bom, isso posto, a gente então tem esse panorama internacional de que os poetas, esse grupo Noigandres estendido, então não se trata apenas do trio, mas inclusive até o Washington comentou, o Vladimir Dias Pino também nesse começo, né? Depois que ele vai despontar para outra coisa, quem vai falar isso vai ser o Luiz Guilherme, logo em seguida, imagino. Mas muito importante nesse começo do movimento, e essa repercussão internacional muito importante, principalmente nesse envolvimento do Haroldo com, primeiro, né, da visita do Pinatari em lá para conhecer o Max Biel e o Eugene Göringer, e depois, em 64, se não me engano, já um pouco mais depois, o Haroldo vai conhecer o Hans-Georg Mayer, que era amigo do Jorge Benz e que
que era filho do Max Benzi. Então, todo esse rolo aí também que acontece. O Hans-Georg Mayer, inclusive, ele vai produzir vários livros de poetas, né? Ele vai publicar vários poetas brasileiros, inclusive o Pedro Xisto. Mas tem coisa do Geraldo de Barros que ele faz. Ele fez um cartaz para Mari Vieira, que era também uma pintora metade brasileira, metade suíça, se não me engano, tem uma nacionalidade compartilhada aí, entre outros brasileiros que tinham relações, por causa, inclusive, da arte concreta, lá, enfim, conheci o Max Bill, essa relação já um pouco prévia, então já existia um contato estabelecido através da arte concreta, que mostra a pesquisa do Luiz muito interessante por causa disso também, né, que veio anteriormente. Bom, e daí isso, né? Eu não sei quanto que eu tô de tempo, tô bem, né? Ainda falta só um pouquinho. E então, o que eu venho percebendo. Falta 6 minutos, tá, Marina? 6. Perfeito. O que eu venho percebendo é isso, que existe nesse começo do movimento essa profusão da poesia concreta brasileira, né? Enfim, né, até dessa possível, né, esse passo primeiro também é nosso, né, foi concomitante ali com a Alemanha. Legal, obrigada, Valdecir, pode seguir ali? Esse aqui é só uma das ROTs, são 41 números, se não me engano, das ROTs, feita pelo Max Benz e pela Elizabeth Walter. Essa especialmente tem vários textos dos poetas brasileiros, Augusto de Campos, Ronaldo Zeredo, nesse número. Vou descer, se puder passar para a próxima. Isso, e esse é só do grupo Noigandres. É a ROT 7. E, então, vai vir ainda outras ROTs, se não me engano, se são 41, 6 tem participações de poetas brasileiros. Essa é de 62, mas a outra é um pouco anterior, de 56, já não me recordo muito mais. Mas, enfim, e não só isso, né? Como a minha pesquisa está em andamento, como eu comentei com vocês, ainda não tive oportunidade de encontrar certos materiais que estão em alemão, mas existe também uma fortuna crítica da poesia Noigandres nesses livros alemães, né? Mas, assim, muito difícil de encontrar, que se eu conseguir um estágio no exterior, talvez eu chegue nesse mérito. Senão vai ter que ser no pós-doc mesmo. Mas, porque me interessa muito também ver essa fortuna crítica que existe fora do Brasil, principalmente na Alemanha, porque existe um interesse muito grande pela poesia brasileira lá. O Max Benz ficou encantadíssimo, né? Tanto é que ele vai escrever sobre isso muitas vezes e tudo mais. Porque além dos ganhos visuais e sonoros, existe um ganho semântico muito grande na poesia brasileira, que é muito distinta da poesia concreta alemã. Poesia concreta levantando essa hipótese, pode ser por isso que ainda é tão marginal. Enfim, são várias hipóteses que podem ser levantadas. Entrou, Cello. Obrigada, gente. Eu tô com medo de passar, eu vou dar espaço também para o Luiz Gui falar alguma coisa. Muito obrigada, Muito obrigada, gente. Desculpa aí a profusão, assim, de palavras. Obrigada, Marina. Na verdade, entrou meio atropelado mesmo a coisa, acho que foi isso também. Mas muito obrigada pela sua participação. A gente pode fazer, então, essa próxima, e depois a gente faz uma conversa em bloco aí, acho que é melhor. Então, agora é o Luiz Guilherme, é isso? Isso. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Maria Adelaide, Marina e Luiz, e a todo mundo que está presente. Eu vou fazer a projeção aqui da tela para começar. Eu confesso que eu não tenho muita experiência com o Zoom, mas me parece que é simples e aí, bom, por aqui está aparecendo, acho que eu, enfim, projetei a tela inteira, mas vamos lá. Bem, eu sou Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa, eu atuo no Rio de Janeiro como professor no ensino médio e tenho uma formação voltada para a poesia contemporânea na UFRJ, e embora eu tenha
cursado de Teoria Literária, eu produzi uma tese monográfica sobre a obra de Leonardo Frois, e a minha relação, na verdade, com a poesia visual é uma relação solitária, como a Marina também apontou, e é uma conversa que já tivemos sobre isso, independente, e em alguma medida é um desdobramento do mestrado que eu propus alguns anos atrás, em torno da relação entre corpo e forma do poema na poesia recente. Bom, mas o fato é que, recentemente, eu me debrucei sobre os arquivos de jornal, especialmente do Jornal do Brasil, em torno da poesia concreta e do movimento neoconcreto, e com isso é a partir desse debruçamento que eu vou propor esse trabalho intitulado Teoria da Poesia Neoconcreta nas trajetórias de Ferreira Goulart e Lígia Pape. É um título que parte de uma provocação, na medida em que não existe um livro chamado Teoria da Poesia Neoconcreta, porém existe o outro da poesia concreta, mas existe, e é um dos principais objetivos desse trabalho, existe uma poesia neoconcreta, ou seja, esse é um ponto, enfim, de fato é uma tentativa de nomeação, né, esse trabalho dessa instância, poesia neoconcreta. O trabalho que apresento, ele foi desenvolvido a partir da pesquisa para o livro Poesia Neoconcreta, que foi publicado esse ano pela editora Zoug, organizado por mim em parceria com Renato Rezende e Sérgio Com, baseado nos arquivos do Jornal do Brasil. E para desenvolver esse trabalho, eu me deparei com um poema, ao desenvolver esse trabalho, eu me deparei com um poema de Ferreira Goulart que não está presente nos livros dele e que é contemporâneo à Exposição Nacional de Arte Concreta de 1956-1957, né? E eu fiz uma restituição desse poema, que eu vou apresentar logo mais, uma reconstituição, na verdade eu fiz essa reconstituição que está ali ao fundo do livro, em parceria com uma amiga, que é a Dalila Aguiar, porque entende, né, do design gráfico, que eu não tenho habilidade suficiente para isso, mas essa reprodução ela ainda não está veiculada, ela não pertence ao livro, né? Bom, então, partindo desse contexto, é possível afirmar que, a partir de um dado momento, né, a partir dessa página, especialmente, que foi capa do suplemento dominical do Jornal do Brasil em junho de 1957, há uma diferença entre um concretismo paulista, para usar o termo que o Luiz usou no primeiro trabalho, né, e um grupo do Rio de Janeiro dedicado à arte concreta ou à poesia concreta, né? Essa página ela era editada pelo Grupo do Rio de Janeiro, né? Reinaldo Jardim era editor do suplemento dominical Jornal do Brasil, então é possível considerar que a edição da página é produzida pelo Grupo do Rio de Janeiro, e o título dessa página, Cisão no Movimento da Poesia Concreta, dá a noção dessa perspectiva, né, de enunciação da página. E ela traz lado a lado dois textos, né? Embora o primeiro texto, do lado esquerdo, seja assinado por Ferreira Goulart, Reinaldo Jardim Oliveira Bastos, esteja do lado esquerdo, é o segundo texto, né? O texto primeiro é o texto de Haroldo de Campos, da Fenomenologia da Composição à Matemática da Composição, é um texto que está presente na Teoria da Poesia Concreta, e, como resposta a esse texto, foi redigido pelo grupo dos três dedicados à literatura no Rio de Janeiro, Ferreira Goulart, Oliveira Bastos e Reinaldo Jardim, o texto Poesia Concreta e Experiência Intuitiva. Né? Independentemente da leitura dos trechos do livro, o fato é que esse momento ele marca uma divergência e uma disputa do nome Poesia Concreta, porque até o começo de 1959, quando se lança o movimento neoconcreto, se nomeia poesia concreta as práticas realizadas pelos dois grupos nesta página, né? Então, não há uma diferença de nomeação, né? É isso que eu gostaria de apontar, sobretudo, nesse momento. Existe uma disputa. E, posteriormente, em alguma medida, a arte neoconcreta foi lida, sobretudo, na perspectiva das artes plásticas, das artes visuais, em função da obra de Hélio Oiticica, Lígia Pape e Lígia Clark, especialmente, mas também Amilcar de Castro e demais, como Franz Weissmann, terem se tornado obras decisivas para
para compreender a história da arte no Brasil, e, de fato, o principal poeta desse grupo, Ferreira Goulart, ter denegado o valor, né, da obra que produziu naquele momento durante um bom tempo da sua trajetória, e depois, posteriormente, vai publicar O Formigueiro, posteriormente vai publicar o livro Experiência Neoconcreta, revisitando esse momento e se reaproximando de alguns valores desse momento nos seus dois últimos livros de poesia, especialmente, né? Bom, então o que se lê nessa página? Em especial, 2 trechos que eu gostaria de destacar. O começo do texto de Haroldo, e logo depois um outro, que é o seguinte. No texto de Haroldo, há uma defesa que é a defesa que anedoticamente Ferreira Goulart vai, com muita ênfase, reivindicar como ponto da sua divergência, né, da matematização do poema. Então, Haroldo propõe o seguinte: a poesia concreta caminha para a rejeição da estrutura orgânica em prol de uma estrutura matemática ou quase matemática. Isto é, em vez do poema de tipo palavra puxa palavra, em 1955, Otto Moacir Garcia tinha publicado um livro dedicado à obra do Drummond, a partir da categoria palavra puxa palavra, Esfinge Clara, se eu não me engano, título do livro. Então já me parece uma referência aqui implícita à obra de Drummond. Em vez do poema de tipo palavra puxa palavra, onde a estrutura resulta da interação das palavras ou fragmentos de palavras produzidos no campo espacial, implicando cada palavra nova como que opção da estrutura, intervenção mais acentuada do acaso e da disponibilidade institucional, uma estrutura matemática planejada anteriormente à palavra. E, em resposta, Ferreira Goulart, Oliveira Bastos e Reinaldo Jardim escrevem, entre outras coisas: o poeta concreto cria formas significativas, objetos verbais. Ele concretiza a expressão. Então, a categoria da expressão aqui, como uma categoria, em alguma medida, tradicional, é preservada à defesa da poesia concreta, como se o poema fosse concreto, né, pela sua forma, mas não pela sua concepção. E dá-lhe uma realidade espacial. Na poesia concreta, a leitura não permite a abstratização, nadificação, diria Sartre, do texto. É função da leitura fundar este texto. O poema começa quando a leitura acaba. Então, para além da categoria da leitura, que eu acho uma categoria fascinante na reflexão sobre literatura entre os neoconcretos, mas que não é objeto nesse momento, né? Parece que há uma sugestão aqui em Ferreira Goulart e companhia, né, de um niilismo por parte da concepção de Haroldo de Campos, a convocação de Sartre parece trazer à tona esse ponto, contra um humanismo por parte da concepção de Goulart e companhia, no sentido de manter a categoria da expressão como decisiva para a compreensão do objeto formal. É curioso, então, retomar aqui, para seguir em frente, a interpretação mais consolidada do movimento neoconcreto, que é um ensaio de Ronaldo Brito, chamado Neoconcretismo, Vértice e Ruptura do Projeto Construtivo Brasileiro da Arte, em que ele propõe que justamente um gesto de recuo por parte do grupo neoconcreto teria sido responsável por uma radicalização da forma artística, pelo menos nas obras dos artistas visuais. Ou seja, um recuo no projeto construtivo teria sido responsável por uma contextualização da vanguarda na cultura brasileira e nas condições de periferia de produção, periferia no capitalismo mundial de produção de uma vanguarda, e esse recuo do neoconcretismo no sentido de recusar a radicalização matemática da forma, ou a radicalização geométrica, teria sido responsável por radicalizar a forma sob outra perspectiva, a da relação entre o corpo do receptor da obra e a forma da obra. Assim, por exemplo, os bichos de Lygia Clark são um símbolo desse processo, e se pode pensar que os bichos de Lygia Clark têm como, entre outras,
há referência não apenas nas esculturas geométricas, mas também nos livros poema propostos por Ferreira Goulart, em que as páginas são recortadas e o livro aberto forma uma forma semelhante aos bichos de Lygia Clark. Nesse sentido, a poesia foi lida e é lida no ensaio de Ronaldo Brito como um influxo importante para a produção das artes visuais no movimento neoconcreto. Mas, e é esse o ponto dessa comunicação, existe um poema neoconcreto. E esse poema ele se realiza a partir de uma prática, né? E também a partir de uma concepção. É isso que eu gostaria de demonstrar, né? A partir de agora. Bom, uma das realizações do neoconcretismo foi o hoje intitulado Balé Neoconcreto, mas na época intitulado Balé Concreto, que Lígia Pape propôs em parceria com Reinaldo Jardim e que foi inicialmente apresentado em 31 de agosto de 1950, quer dizer, isso no jornal, foi publicado em 31 de agosto de 58 no Jornal do Brasil, dias depois de ter sido apresentado, e o balé concreto, portanto, antes, né, esse balé é anterior à exposição de arte neoconcreto, né, e ele consiste nessas estruturas, nesses sólidos geométricos, no tamanho um pouco maior da estatura humana, dentro dos quais há dançarinos, né, que movimentam esses sólidos pelo espaço. Ou seja, existe alguma dimensão de fingimento do sólido, né, alguma dimensão cênica do sólido, né, que incorpora o sólido, incorpora o corpo humano. Ou seja, há uma latência do orgânico nesse ponto, né? Então, não se trata propriamente de máquinas, como Palatinic, por exemplo, vai produzir também num contexto de diálogo com essas ideias, mas de uma encenação dos sólidos, né? Luiz, Sim, Maria. só para tem que concluir também, acho que tem uns 3 minutinhos, assim, só a Tudo gente bem. colocar um suspense. Obrigado. Esse balé concreto ele é produzido como uma tradução, né, do poema de Reinaldo Jardim, Olho-Alvo, né, como cada sólido ele vai se movimentando conforme se movimenta a página do poema, as palavras olho e alvo, né, e essa é uma reprodução de uma encenação mais recente desse balé já intitulado Balé Neoconcreto 1, né, embora tenha sido a anterior. E ainda na época, mas já posteriormente a Manifesto, esse poema de Ferreira Goulart, um poema espacial de Ferreira Goulart, ou, na verdade, entre o livro poema e o poema espacial, porque ele é feito de placas de madeira, né, que vão sendo manipuladas, e um dos pontos, me parece, é que as obras de poesia neoconcreta, elas não atendem muito bem a mídia do jornal, que era o principal veículo de comunicação. Então, vocês vejam que a imagem em preto e branco, ela é completamente desfavorável à recepção de um poema que, na verdade, era feito para ser recebido, não nos jornais. Então, há uma contradição na exposição desses textos que cria um problema de recepção, também me parece, né? E esse próprio objeto é refeito mais recentemente em outras cores e está publicado no livro de 2007 de Goulart, chamado Não, né? E aí chegamos ao poema de Ferreira Goulart. Não vai ter tempo de leitura, mas eu vou comentar brevemente para finalizar. Esse poema é publicado em fevereiro de 1957, nas páginas do Jornal do Brasil, anunciado pelo próprio jornal, provavelmente num texto escrito por Reinaldo Jardim, que era o editor do suplemento, como um trailer da exposição de arte concreta que ia ser aberta no Rio de Janeiro, em fevereiro, depois de ter sido exposta em São Paulo em dezembro de 56, e essa é uma página inteira do jornal intitulada Um Poema Concreto, de Ferreira Goulart, né? E o poema se divide em 6 quadros e ele, de alguma maneira, também se resolve de uma maneira ambígua na página, porque não se sabe se ele exatamente é um projeto de livro-poema que é adaptado para a página do jornal, como era o formigueiro, que eram os poemas de Goulart que estavam expostos na Exposição Nacional de Arte Concreta, né? Então, Goulart estava aqui continuando a sua concepção de poesia concreta, que era uma concepção que considerava o poema como um processo de leitura, sempre, né? Embora ele tenha feito depois alguns poemas sob a perspectiva da quadrícula, para lembrar, né, a leitura de Gonçalo Aguilar, né, e ele mantém na sua teoria essa concepção do
poema como um processo de leitura no tempo, e a leitura funda o sentido do poema, né? Esse é um poema que, em alguma maneira, tem um vocabulário muito próprio da obra de Goulart, do fogo e do desfazimento do corpo diante da finitude do tempo, da combustão do tempo, e a linguagem como uma parte desse fogo. Eu queria destacar, pelo menos nesse último quadro, essa espécie de caligrama de uma fogueira, onde as letras estão decompostas como olho, ru, fogo, clarão, carvão na boca, né? E é um poema que não está publicado na obra de Goulart e que me parece revelador dos processos de interpretação, poderia até dizer, em alguma medida, sob a perspectiva de hoje, de recepção da poesia concreta entre os próprios poetas do concretismo. Ou seja, eu quero dizer, Goulart, nesse poema, estava interpretando à sua maneira e se apropriando das ideias de poesia concreta e gestando, em alguma medida, uma obra em diálogo com essas ideias. E, na mesma época, e finalizo aqui, Lígia Pape apresenta, entre 1956 e 57, em Petrópolis, os seus poemas Luz, né? Que, embora não sejam propriamente poemas gráficos, são poemas espaciais, eles trabalham com a palavra no espaço e com a cor e a forma do retângulo e do quadrado no espaço, propondo, inclusive, palavras que vão na contramão das propostas concretas, como, por exemplo, um substantivo que denota uma noção do poeta dormindo, para lembrar a expressão de João Cabral, ou uma expressão preposicionada em vão, ou uma expressão em gerúndio, um verbo em gerúndio, sendo que está numa figura relacionando três elementos em interseção uns com os outros, como se o verbo ser, na sua duração, produzisse os vínculos entre os elementos. Então, eu aqui estou sugerindo que há um trabalho com a poesia no contexto do neoconcretismo, ainda antes da nomeação do neoconcretismo como movimento, que diverge das propostas praticadas pelo concretismo paulista, né? E que, portanto, que por diversos motivos talvez não tenha sido recebido nem naquele momento, nem posteriormente, como mais uma proposta de poesia visual produzida no Brasil por circunstâncias históricas e pelas contradições de como essa produção podia ter sido publicada naquele momento e comunicada para além da recepção manipuladora dos objetos e da presença desses objetos diante das pessoas. Bom, então é isso, muito obrigado pela atenção e Maria, por favor. Obrigado. Ok, Luiz, muito obrigada. Foi um pouco confusa aqui a abertura, mas saiu, acho que está todos satisfeitos aqui, quem assistiu também, e conhecer também a pesquisa do colega, e a jornada mostra também que não estamos solitários, né? Está uma rede grande aqui de pesquisadores sobre poesia concreta. E vou abrir aqui uma conversa, assim, a gente tem pouco tempo, porque, na verdade, encadeia uma mesa na outra dos links, então, vou abrir uma conversa breve aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Na verdade, é só uma dúvida, uma questão que eu queria saber em relação ao Luiz e à Marina, que é se o Luiz, se ele pega essa formação que ele vai falar, quer dizer, além da faculdade de Direito, né, também parte ali da formação, ele coloca, então, na pesquisa dele, então, assim, ele seguia por essa formação da ambiência, do ambiente paulista ali, que está instaurado ali com as criações dos museus ali, com aquela rede que acontece, e Clubinho, o Instituto de Arquitetos, o Clubinho de Artistas, essas instituições, assim. Então, se essa formação, a leitura é por esses ambientes, né? E a Marina, eu só queria perguntar se, no caso esse mapeamento que ela vai fazer
dessas relações internacionais, no livro da Teoria da Poesia Concreta, eles têm uma bibliografia do grupo, né, no Egandro, lá, muito na coletânea ali, né, tem essa bibliografia, e se você também segue ali como um guia também, justamente para essas publicações internacionais, olha que gato lindo, publicações internacionais, e assim, muitas dessas publicações estão, inclusive, no Centro de Referência Haroldo de Campos, né, que eles têm, tanto o Décio como o Augusto, tem uma biblioteca muito parecida, e acredito que possa ser encontrado muito disso na própria Casa das Rosas. Né? Eu queria saber, assim, se segue como guia, então, o que já está ali, de alguma forma, desenhado ali no livro da Poesia Concreta, né, na bibliografia, e o Luiz comentar também sobre esse... E o Luiz tem nesse livro que a Marina falou, mostrou, da Poesia Concreta, tem, acho que na entrevista do Haroldo, acho que eles comentam das livrarias que eles frequentavam ali também no centro. Inclusive as lojas de discos também, onde compraram também os livros, onde eles compravam os discos. Então, são entrevistas assim, bem importantes, assim, onde você recupera algumas informações ali. Posso começar? Bom saber dessa entrevista, eu não lembrava dela. Eu tenho outros livros com outras entrevistas, mas essa, como eu não tenho livro, eu acabei não lembrando dela. Mas eu acho que, considerando que você apontou, eu acho que tanto dá para aprofundar a pesquisa no sentido de adicionar novas camadas, assim, adicionar a camada da formação literária, que eu, como não sou da letras, eu não tenho repertório para isso, por exemplo. Mas eu acho que essa camada é uma camada que pode ser adicionada, e também tem uma outra, que essa pesquisa enfoca precisamente o grupo concretista, mas você pode ampliar o ambiente paulista da época para considerar os outros grupos e a relação desse grupo com esses outros grupos. O grupo da abstração informal, o grupo modernista, enfim, o que for, enfim, tanto como a gente viu também nas outras falas, tanto nas artes visuais como na poesia, né? Porque ali naquele momento estava tudo muito circulando, né? Os poetas e artistas estavam circulando muito entre si. E então acho que nesse sentido, nesses dois sentidos de ampliar a formação, enfim, acho que tem campo ainda, bastante campo para aprofundar as pesquisas, acho que é isso que eu queria dizer. Mas muito interessante esse mapa que você faz ali também, da região que eles frequentam, que esse grupo frequenta, né? Esses grupos, na verdade, né? Muito legal. Inclusive, 48 que o Augusto, que os irmãos Campos conhecem o Décio, se encontrou com o Décio, inclusive na Mário de Andrade. Mas você falou em mapa, teve uma exposição da Madalena Schwartz no Instituto Moreira Salles recentemente, e tinha um mapa da região que ela frequentava lá no centro, assim, de todas as boates que ela frequentava para tirar. Então, eu acho que um mapa, literalmente, desses ambientes seria algo muito interessante de ser feito. Acho que seria bem enriquecedor. Seria incrível. Uma cartografia ali do centro, né? Desses ambientes. A gente tem uns minutinhos. De Javan, você tem uma pergunta, por favor? Bom, gente, primeiro parabenizar as 3 apresentações, esse mapeamento que o Luiz fez, muito interessante, e, enfim, o trabalho da Marina, Luiz Guilherme também, a eles dois que eu queria direcionar esse comentário. Primeiro, prazer ouvir vocês se mexendo, falando, normalmente eu acompanho o Instagram, né, as postagens, a gente não tem uma interação. Mas, enfim, queria perguntar primeiro para a Marina, que é um trabalho muito interessante esse de você ver o movimento a partir da representação dele no exterior, né? Então,
muito mais livre do que do que esse discurso teórico que está sempre tão preso, né, ao poema concreto, né? Em alguma medida eles têm uma liberdade porque eles têm outros discursos, né? Enfim, eles conseguem descolar mais do que a gente, né? A teoria da poesia concreta e todo esse discurso que foi produzido, né? Mas eu queria perguntar se você já pensou o porquê de não ter uma antologia internacional brasileira, né? De não haver um discurso do Noigandres da poesia internacional organizado, né? Porque você tem um artigo ou outro falando de algum autor ou outro, da repercussão deles lá fora, mas você não tem um discurso organizado como tem a antologia do Emmett Williams ou da Marielle Saltz. Você não tem isso aqui no Brasil, feito pelo Poetas Noigandres. Eu, sim, tenho minhas suspeitas, mas eu gostaria de ouvir você falar e aproveitar e perguntar para o Guilherme também, um pouco, comentar, né, também nessa direção, né, como lá fora eles têm um pouco mais de distância, né, do discurso. Por exemplo, o Goringa, né, o Egan Goringa, que publica o livro poema pela primeira vez, né, nos anos 60, né, já bem depois não, alguns anos depois que o movimento neoconcreto acabou, que você tem um livro poema impresso, né, e circulando lá na Alemanha, né. E, enfim, aí perguntar, eu sei que são poemas, são projetos distintos, né, mas será que a gente não poderia englobar dentro de um projeto concreto geral, como talvez lá fora se enxergue mais, né, as antologias de concrete poetry, né, tem uma noção mais abrangente que talvez do que nós, que ainda estamos muito presos ao discurso Noigandres de poesia concreta, né. E não lembro se eu tinha outra coisa para perguntar, mas eu acho que tá bom por aqui, gente. Parabéns pelas apresentações. E aí, Djavan, obrigada pela pergunta. Feliz também de te ver. Pena que eu não vi sua apresentação, mas espero que possa ver em outro momento. Mas então, sobre a questão da antologia, sim, eu acho que é um problema, inclusive na minha tese é isso que eu venho propondo, né? Eu estou analisando as antologias para poder pensar uma nova antologia, né? É isso que eu venho fazendo. Por isso que, né, estou pensando nisso, qual é o desenho do movimento Noigandres, né? O que foi publicado aonde e tal, o que tem de fortuna crítica disso fora do Brasil também, né? Porque aí a gente não precisa ficar naquele binômio ou ama a poesia concreta ou odeia a poesia concreta, a gente tem que usar esses textos, no final das contas, porque outros textos, né, por questões de recepção e questões políticas, enfim, existe, né? Enfim, está falando de um movimento de vanguarda, então isso é natural que seja assim, né? A disputa pelo campo é essa, né? No final das contas. Então, é meio problemática, assim, essa, né, como eu vinha colocando, essa recepção. E aí eu queria ter falado isso na minha fala, mas eu esqueci. Que eu sempre fico me perguntando, gente, será que é isso mesmo, né? Será que tem que fazer uma nova antologia mesmo? Será que eu estou indo no caminho certo? Tal, essas questões. E aí eu vi uma entrevista do João Bandeira no site da USP, assim, de uma coisa que ele estava fazendo lá, e ele fala assim, olha, a gente tem que pensar nesses textos que existem já, mas a gente tem que criar novas pesquisas, porque esses textos têm um certo comprometimento com o tempo em que eles foram escritos. Então, a gente não pode confiar neles 100%, a gente tem que olhar para eles sempre com uma certa desconfiança e aproveitar esse momento mesmo, né, de tantas antologias da poesia concreta que estão saindo agora. Enfim, né, eu conheço duas né, teses que ainda não comerciais, mas outras, né, já em edições comerciais, etc. Por isso, sim, eu acho que é isso mesmo. Inclusive, estou tentando fazer eu. Mas em breve quero ter a contribuição de todos, assim, poder transformar isso talvez num projetão. Que massa, Marina. Pessoal, eu acho incrível, a gente poderia conversar muito, também é um assunto que interessa aqui a todos e todas. Se vocês quiserem também Maria, deixar o eu contato gostaria, de Marina, desculpa. porque a gente pode... Guilherme, você quer comentar? Sim, eu gostaria de responder brevemente o que o Djavan me colocou somente, tudo bem? Tudo bem. Apesar do tempo? Tá bem, desculpa, tá? Não, mas eu ia primeiro agradecer assim, muito a todo mundo e aos colegas e amigos que
comentário aqui no chat, mas dizer que, de fato, palavra puxa palavra, uma expressão que eu comentei de fato vem de Machado de Assis, né, isso me escapou, mas, de fato, o Otto Moacir Garcia torna essa expressão um procedimento retórico para ler a poesia de Drummond, em livro de 1955, né? Então, me parece que aquela referência do texto de Haroldo a esse debate. Segundo, sobre a questão do minimalismo, me ocorreu apenas, na conversa do Miguel com o Djavan, né, que uma das primeiras obras ali do debate minimalista, se não me engano, do Robert Morris, em que um paralelepípedo no tamanho da escala de um corpo humano, né? E que é lida ali pelo Didi Uberman no ensaio Que Vemos o que Nos Olha, né? Então, bem, algo que remete ao balé que a Lígia Pape propõe. Eu só queria fazer essa provocação para confundir ali, né? E sobre o livro Poema, vou só terminar com uma anedota que eu adoro, né? Mas que, por um acaso, eu tenho em casa essa edição do Filadelfo Menezes, de Poética e Visualidade, e essa edição a que eu tenho pertenceu a Ferreira Goulart. E como eu sei disso? Eu comprei ela no sebo uma vez, e enquanto eu estava lendo, eu não sabia disso, tem uma anotação com letras miúdas, assim, num trecho, justamente um trecho em que Filadelfo diz que Vladimir de Aspino desenvolveu o livro Poema. Isso está na página 61. E aí tem uma anotação em letras miúdas que é o seguinte: isso é uma piada. O livro Poema é uma invenção minha, e nunca tive notícia de que Vladimir de Aspino fizera nada semelhante. A própria expressão livro-poema foi criada por mim. Esse cara não sabe o que diz. Então, bem ao estilo Goulart, depois eu confirmei com o Antônio Carlos Sequin, né, professor aqui no Rio de Janeiro, que de fato essa seria a grafia de Ferreira Goulart, né, e que de fato a gente poderia atestar que estamos diante de um livro que pertenceu a Goulart. Então eu entendo, sem dúvida, que esse era um debate sensível ali para o Goulart e que ele propõe uma forma específica do livro-poema, mas eu não entendo que ele tenha inventado o livro-poema como tal, como um procedimento, né? Me parece que Goulart está desenvolvendo seu conhecimento de Mallarmé ao produzir isso, né? Bom, mas é isso. Obrigado. Desculpa, Maria, por estender um pouco. Imagina, tudo bem. Se vocês quiserem deixar aí contato no Instagram ou de e-mail aí para trocar, podem deixar aí no chat aí, e a gente vai trocando mais figurinha aí no correr aí das pesquisas também. Então, agradeço aí a todos, peço desculpa novamente pela entrada que ficou torta, mas seguimos. Faz parte do acaso. Seguimos. Mesa 18 em 5 minutos. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. A gente se Muito vê. obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, muito obrigado. Boa tarde. Estamos aí, na jornada. Tchau.